inclusivo e que seja generoso com aquilo que é de mais rico na sociedade brasileira, que é a diversidade cultural, a sua diversidade étnica. Obrigado, deputado Newton Tato. Deputada Érica. Eu penso que nós só construímos uma nação quando nós encararmos e respeitarmos e homenagearmos a nossa diversidade, seja étnica, cultural, enfim, e partirmos do pressuposto de que nós temos povos tradicionais que fazem parte da nossa própria brasilidade. É uma construção. A nossa construção ela é feita a partir das contribuições e da existência da nossa negritude, do nosso caráter indígena. Eu tive a oportunidade de por 2 vezes estar em Guaranis, na região de Dourados, analisando a situação dos Guaranis Caiovás. E quando a gente fala em violência, em mortes, quem morre são os indígenas que estão morrendo. Eu não tenho notícia de que nenhum proprietário de terra tenha falecido ou tenha vindo a óbito em qualquer tipo de conflito. É um conflito desigual. E digo isso com muita segurança, porque quando estivemos lá, à época o presidente desta comissão era o deputado Domingos Dutra, quando estivemos lá, nós vimos comunidades que tinham, num processo de retomada, buscado a sua terra de volta, buscado a sua vida de volta, porque buscar a terra para a comunidade indígena, disse bem o presidente da FUNAI, é buscar a própria vida, é a existência, e ali foram plantados e foram fixados toras de madeiras imensas para impedir que os carros pudessem adentrar aquela localidade. Ou seja, tanto a assistência à saúde, a assistência da própria FUNAI, elas não poderiam chegar às comunidades porque haviam toras imensas. E nós estivemos lá e nós tiramos essas toras para que pudéssemos entrar, a Comissão de Direitos Humanos, para verificar a situação de violação de direitos constatada, e um proprietário rural colocou o seu carro para impedir que a comissão pudesse entrar. Ali houve uma delegação da Presidência da República que foi cercada numa prepotência e no desrespeito ao Estado Democrático de Direito que nós não podemos permitir que exista, inclusive através da sua própria naturalização. Ali foi cercado uma delegação da Presidência da República que tinha ido ao local para verificar as condições de violação de direitos. E nós sabemos que os indígenas foram utilizados como mão de obra escrava para a construção das fazendas. As fazendas. Eu não questiono os proprietários que foram ali de boa fé, inclusive induzidos pelo próprio Estado no seu direito à terra, mas não aquela terra. Aquela terra é terra indígena. É terra indígena. Ali não se trata de ter uma comunidade, um povo indígena e deslocá-lo para outro espaço, porque existe a vida. O indígena, quando sai, ele sai inteiro, sai com seus ancestrais, sai com a terra que ele pisa, sai com a floresta, sai com a sua vida, sai com a sua cultura, sai inteiro, demonstrando na pele o que é ser um povo indígena. Então, portanto, nós não podemos discutir e negociar que os indígenas saiam da sua própria terra. Mas se há que se indenizar, e eu acho que tem que se indenizar, eu acho que tem que estabelecer uma negociação para indenização. Chegou a se criar, inclusive, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, um fundo para poder financiar, só que o fundo não tem recurso. Então não adianta criar o fundo se o fundo não tem recurso. Da onde vem o recurso? Da onde vem o fundo? Quem vai alimentar esse fundo? Mas seria um fundo para viabilizar as indenizações dos proprietários rurais. Mas isso não dá direito a que se jogue inseticida, a inseticida que vai para a soja se jogue nas crianças indígenas. Isso não dá direito a que se lide com indígenas como se pessoas não fossem.
como se pessoas não fossem. E digo que quando se coloca os indígenas no confinamento, porque se retirou da sua propriedade, se utilizou para a construção de fazendas e se confinou, tem razão o deputado Zeca do PT, se confinou várias etnias, sem espaço para viver, sem espaço para viver, como fosse um amontoado de gente, um depósito de gente, não diz respeito à Convenção 169, mas um desrespeito a qualquer princípio de dignidade humana que está previsto na nossa Constituição. Por isso eu digo da importância, e concluo, deputado Pimenta, da importância desta audiência, mas que nós possamos construir de fato um instrumento para buscar a indenização. Mas não se vai construir isso aí com a prepotência e com a arrogância. Não se vai tentar construir a indenização ameaçando e matando, porque é uma das regiões onde mais houve mortes indígenas em todo o país. Onde mais houve morte de indígenas, para além da morte, que é a morte construída, que é a morte que foi tecida, que é a morte daqueles que estão sem acesso à sua cultura, sem acesso o etnocídio, que leva muitas vezes ao suicídio e a você ser adentrado por uma outra cultura e se desconstruir enquanto povo, que é o que nós vivemos no Mato Grosso do Sul. Por isso eu digo que desta audiência nós deveremos mais uma vez nos dirigirmos, já tem negociações em um projeto que está sendo discutido no Senado, mas nos dirigirmos ao ministro da Justiça para exigir celeridade no processo de construção dos mecanismos para indenização e, enquanto isso, que nós não tenhamos a naturalização da morte como nós estamos tendo e não tenhamos esse etnocídio que leva ao epistemocídio e leva a que nós possamos perder o que representa para cada uma e cada um de nós os povos indígenas, porque digo, a nossa brasilidade, ela só é de fato uma brasilidade se nós reconhecermos a dívida que nós temos com o povo indígena, mas se nós reconhecermos que o sangue indígena corre nas veias desta nação e não pode ser derramado em função de um fundamentalismo patrimonialista que está nesta casa querendo ampliar as cercas que cercam também a vida e não apenas a terra. Obrigado, deputada Érica. Quero registrar aqui a presença de vários